Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Vamos estar lendo a primeira carta de João, a Palavra da Vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da Palavra da Vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Deus é a luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com a palavra de ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus mentiroso e a sua mensagem está em nós. Amém, igreja. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele. Em minha alma estão as tuas digitais.
digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor, onde o pecado abundou, onde o pecado abundou, onde o pecado abundou, hoje ela jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Graça e paz aos irmãos. É com grande prazer que nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Dentro disso eu quero convidá-lo a continuar estudando comigo o livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos nessa caminhada avançar mais 3 passos, digamos assim. Quero convidá-lo a ler comigo dos versículos 13 ao 15 do capítulo 5. Anteriormente, nós tínhamos pregado o capítulo 5, do verso 7 a 12. Agora nós vamos andar um pouquinho mais, lendo aí do 13 ao 15. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. E dentro disso, peço que você me acompanhe aí na sua versão, assim como você tem aí disponível.
porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Verso 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Esses são os 3 versículos que eu gostaria de convidar você para pensar comigo sobre eles nessa noite. E dentro disso, eu quero compartilhar com os irmãos 3 ideias que surgem aqui desse texto, que podem servir e servem certamente para enriquecer a sua vida e enriquecer a minha vida na graça de Deus. 3 ideias, então, baseadas nesse texto de Gálatas 5, 13, 14 e 15. A primeira ideia que eu quero compartilhar com vocês é a questão do legalismo versus libertinagem. Legalismo e libertinagem estão do lado totalmente opostos um ao outro, né? E no meio disso está a liberdade, baseada aí no verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Somos convidados para crer em Cristo, e dentro disso, esse convite ele é uma vocação para a liberdade, para sermos livres, não só do mundo, mas também do pecado e da perdição. E além disso, da liberdade do mundo, do pecado e da perdição, somos livres, através desse convite aceito de Cristo Jesus, do fardo da lei. Esse fardo pesado que a lei mosaica impõe a todos aqueles que tentam viver, que tentam tocar as suas vidas e ter um relacionamento com Deus baseados debaixo da sua determinação. A gente vê logo no capítulo 5, no versículo 1, a introdução desse assunto da liberdade. A liberdade em contraste com a escravidão da lei. E dentro disso, desse capítulo 5, Paulo, inclusive do verso 7 ao 12, Paulo vem ressaltando o contraste entre os crentes da Galácia e os falsos mestres judaizantes, aqueles profetas mentirosos, que estavam pervertendo a fé de muitos cristãos ali na Galácia. Se lembram, no versículo 12, que o apóstolo Paulo ele havia chegado a desejar que aqueles agitadores se mutilassem totalmente ao praticarem a circuncisão. Na cabeça de Paulo, ele usa até uma certa ironia nessa fala, essa forte fala, por assim dizer, mas ele estava dizendo o seguinte: olha, se a circuncisão é tão importante na questão da fé, na questão do relacionamento com Deus, então por que você já não se castra de uma vez, já tira tudo e acaba com o problema, né? E agora aqui nesse verso 13, que é onde a gente começou a leitura hoje, Paulo ele demonstra a sua confiança, porque ele chama os Gálatas de queridos irmãos. E no verso 13, é um eco do versículo 1 do capítulo 5, ele fala o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. A gente tem estudado no decorrer do tempo que os judaizantes eles sempre estavam tentando impor a escravidão da lei, a observância da lei, como quesito para a salvação. Não bastava somente Cristo, mas com Cristo tinha que haver ali o cumprimento de certas dietas, guarda de sábado, circuncisão e outras questões. Isso aí é o problema do legalismo, né? A salvação mediante o cumprimento de regras e leis. Por outro lado, o outro extremo, você lembra que logo no início eu falei, de um lado está o legalismo, de outro está a libertinagem, no meio a liberdade? No extremo oposto do legalismo está a libertinagem. E aqui não que esse problema estivesse acontecendo ali entre os Gálatas, mas Paulo ele fala, digamos que de uma forma preventiva, né? Paulo ele está aqui fazendo uma prevenção. E o que seria essa libertinagem? A libertinagem nada mais nada menos é do que uma perversão
da liberdade que temos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos libertou da lei no sentido de que ela não pode mais nos condenar. Essa liberdade da condenação da lei mediante a justificação pela fé, não implica que somos livres em Cristo para ignorar a lei ou deixar de fazer o que ela manda. Tá bom? É uma ideia aqui. Por isso, dentro dessa ideia, após haver exortado os crentes da Galácia a não caírem no legalismo, e o que seria cair no legalismo? A gente falou que o legalismo é uma perversão da liberdade, mas sendo um pouco mais específico, o que seria legalismo? Tentar merecer a salvação por meio das obras da lei. Isso é o legalismo. Libertinagem, o que seria? Libertinagem é pensar que a liberdade cristã é uma licença para vivermos em pecado. Eu não sou legalista, estou livre da lei. Então eu sou livre. Então eu posso viver a meu mercê, ao meu prazer, vivendo aí, tendo uma licença, uma carta branca para cometer pecado. Então vocês percebam que o legalismo e a libertinagem são dois lados opostos daquilo que seria liberdade, né? A liberdade em Cristo Jesus é algo, legalismo é uma distorção para um lado, a libertinagem é distorção para outro, né, na verdade. Ao passo que os judaizantes eles estavam induzindo os gálatas a errarem em ensinar a justificação pelas obras da lei, os gálatas estavam de uma certa forma correndo esse risco de chegar à seguinte conclusão. E qual é essa conclusão? Que a justificação é pela fé, será logo pela fé e não é pelas obras da lei. Então a gente tem liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. E a gente vai ver em outra oportunidade, no versículo 19 a 21, sobre as obras da carne. Então na cabeça dos gálatas poderia surgir essa ideia. Já que eu não preciso cumprir as obras da lei, eu posso usar essa liberdade em Cristo para fazer tudo o que eu quiser a meu bel prazer. E não é isso. Eles ainda talvez pudessem, é nisso que Paulo entra com a prevenção, pensar, eu posso fazer o que eu quiser, dar lugar à carne ou dar ocasião à carne, conforme 19 e 21, sem nenhum prejuízo da minha salvação. Ou seja, eu posso viver dissolutamente, posso viver de qualquer maneira que eu queira, de forma que eu não terei nenhum prejuízo na minha salvação. E dentro disso que Paulo escreve esse texto, no versículo 13, porque ele deseja impedir que essa conclusão errada surja. Se surgir, Paulo já está matando no linho. Ou seja, ele quer prevenir a ideia totalmente oposta ao legalismo, que é a libertinagem. E dentro disso, a gente vê no versículo 6 que é puramente verdade que os gálatas tinham sido chamados para a liberdade. A gente já viu de forma bem rápida que essa liberdade é uma liberdade da lei, que não era uma licença para viver na carne ou no pecado. Mas aí entra um conceito muito legal. Eles eram livres da lei, mas escravos e servos de quem? Não da lei, mas uns dos outros. É a parte C do versículo 13 que a gente leu. Olha só. Pelo contrário. Vamos ler o 13 de novo. Porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, Paulo ele inclui um conceito aqui de que o crente é escravo, né? Mas não escravo por servir a lei ou tentar se justificar pela lei, mas ele é escravo, pelo contrário do texto, eles eram livres da lei, mas eram escravos, servos uns dos outros. E aqui tem um novo conceito, né? Deus nos liberta em Cristo da escravidão das regras, das normas, dos estatutos, dos mandamentos da lei, porém, ele faz isso para que, ao passo que sejamos livres da lei, nos tornemos escravos uns dos outros. Somos livres para servir. Quem? Uns aos outros. Somos livres para servir e servir em amor, e não por obrigação ou imposição da lei.
Essa liberdade que temos em Cristo Jesus, ela nos conduz a uma nova escravidão, a escravidão do amor. Olha que interessante. Paulo ensina que em vez de usar a liberdade para servir as suas próprias paixões, os seus desejos, a sua carnalidade, a sua ambição, o seu egoísmo, o crente, ele deve usar essa liberdade para servir amorosamente ao seu próximo, aos seus irmãos. Nós estamos estudando aí a revista Uns aos Outros, que tem muito dessa pegada. Paulo, ele leva a argumentação da escravidão, não a escravidão da lei, mas a escravidão do amor, usando o amor como a mola propulsora, como o combustível que faz com que o crente alegremente sirva, seja um portador de bênção para os seus irmãos. Enquanto os judaizantes queriam, por força da lei, fazer com que os cristãos servissem a Deus e seguissem e alcançassem a salvação pelo mérito, Paulo lhe apresenta o amor como uma força ou um poder, digamos assim. Estou usando uns termos aqui meio estranhos, né? O amor como uma força, um poder, uma mola propulsora para quê? Para mim servir ao próximo. E não como uma obrigação moral, como a lei prescrevia. Uma coisa que a gente precisa entender antes de passar para outra ideia, outro pensamento que eu gostaria que você pensasse comigo, é que precisamos compreender que a pureza e o amor são as cercas da liberdade do crente. Eu sou livre, mas digamos dentro dessas cercas. Essa aqui é uma frase de Marcos Granconato, pastor Marcos Granconato. É preciso, portanto, compreender que a pureza e o amor são cercas da liberdade do crente. É somente dentro desses limites que a liberdade se mantém saudável e verdadeira, sendo certo que ao ultrapassar tais fronteiras, ela se desfigura, transformando-se em escravidão ao pecado. Dentro disso, precisamos aí ter dentro dessa primeira ideia que a gente já compartilhou, que temos essa convicção de que fomos chamados para a liberdade, mas que a nossa liberdade não dê ocasião à carne. Quando eu uso do pretexto da liberdade para satisfazer os meus desejos, para fazer o que eu quiser, para muitas vezes justificar certos atos e pecados e certas arrogâncias e certas obstinações da minha alma, quando eu uso a liberdade para dar ocasião à carne, para multiplicar todas as obras da carne que existem, inclusive estão relacionadas aí no versículo 19 a 21. E também devemos saber que a nossa liberdade nos proporciona uma escravidão, mas a escravidão em amor a Deus, aos meus irmãos. Sejam servos uns dos outros pelo amor. Fica aqui a nossa primeira ideia. Uma segunda ideia que nós podemos extrair desse texto, que nós lemos verso 13, 14 e 15, se encontra justamente no verso 14. E eu gostaria que você pensasse comigo nisso. Veja só, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Perceba que no versículo 14, Paulo ele resume toda a lei de Deus a um preceito, ou o fato de nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. E Paulo não está inventando a roda aqui, ele está se baseando lá em Levítico 19 e 18. Né? O amor ao próximo, que Paulo está falando aqui, que resume toda a lei, é um amor que já está prescrito lá no Antigo Testamento. Muito legal isso. Todas as leis que nos foram dadas por Deus através de Moisés, inclusive até mesmo os 10 mandamentos, são cumpridas nessa única opção, nesse único preceito, que é, como Paulo diz aqui, de amarmos o próximo da mesma maneira que nos amamos. E uma coisa que é interessante aqui é que muito possivelmente o apóstolo Paulo ele está querendo dizer que o amor ao próximo, o fato de eu amar ao meu próximo, é uma forma que eu também demonstro o meu amor a Deus acima de todas as coisas. Forte isso, né? Eu amando o meu próximo, eu demonstro o meu amor a Deus acima de todas as coisas.
E sendo mais incisivo ainda, eu vou citar aqui Augusto Nicodemos Lopes, ele fala o seguinte: na verdade, só há uma forma pela qual provo que realmente amo a Deus, amando o meu próximo. Esse conceito é algo transformador nas nossas vidas. Nós muitas vezes podemos cair no erro de pensar que eu amo a Deus cantando a Ele, servindo a Ele através de meus serviços, das minhas habilidades, ou de estar fazendo determinadas coisas, mas eu deixo o meu próximo, eu deixo a desejar com o próximo, com o meu irmão. Eu não o amo como a mim mesmo. E se a gente parar para pensar, eu teria muito que mudar na minha vida. Eu acredito que muitos de vocês talvez se pensassem por esse lado de como eu estou amando o próximo, como eu estou tratando o próximo, estou amando tanto, eu o amo tanto quanto a mim mesmo, né? E se a gente leva isso à proporção de, puxa, o amor ao próximo é uma demonstração de quanto eu amo a Deus, o negócio fica mais pesado ainda. E por que quando fala assim, Paulo nos fala que se eu amar o meu próximo, eu cumpro toda a lei? Porque, perceba, quem ama o seu próximo não vai falar mal dele. Quem ama o seu próximo não vai roubar as suas coisas. Quem ama o seu próximo vai respeitá-lo, não vai dar falso testemunho contra ele, não vai cobiçar as coisas dele, vai cumprir os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não dará falsos testemunhos. Ou seja, quem ama, digamos assim, por tabela, quem ama o seu próximo, por tabela ele cumpre a lei. E perceba, a medida do amor ao próximo também é uma demonstração do seu amor a Deus. Isso é muito interessante. Somente quem ama a Deus de todo o coração é que vai fazer essas coisas, que vai amar o seu próximo, vai cuidar dele, não vai caluniá-lo, e não vai odiá-lo, e não vai matá-lo, e por aí vai. Todos os preceitos da lei nesse sentido são cumpridos quando amamos. A forma do crente cumprir a lei é o amor. Amar ao seu próximo sobre todas as coisas. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas. Se a gente for lá em Romanos 13, de 9 a 10, a gente tem algo nisso. Essa ideia também Paulo expressa lá. E se a gente puxar um pouquinho, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 35 a 40, o que Paulo está falando aqui, né, em Gálatas 5,14 e lá em Romanos 13, de 9 a 10, nada mais, nada menos é um eco do que o próprio Jesus Cristo falou nos Evangelhos. Quando nós olhamos essa passagem, nós vemos que o apóstolo Paulo ele tem a intenção de denunciar a doutrina dos falsos mestres judaizantes da justificação pelas obras da lei, ok? Legalismo. Mas ele, por outro lado, ele não estava querendo dizer que a lei havia perdido o valor para o cristão. Percebe? A lei ela tem um propósito, ela é boa, ela é justa, a lei ela é uma expressão do caráter de Deus. Qual que é o erro? É pegar a lei e tentar usar ela para algo que ela não foi, digamos, feita. E o que seria esse algo para que ela não foi feita? Me tornar justo diante de Deus. Isso é papel da fé em Cristo, mediante a graça. Então percebam que a lei ela permanece como uma norma de vida e de gratidão a todos aqueles que foram justificados pela fé. E como que eu cumpro a lei? Poxa, eu não consigo, né? Através da moral, através do esforço, através da busca de mérito, pelo amor. É exatamente isso que o versículo 14 está nos dizendo. Porque toda a lei, olha, ele está falando toda a lei completa, toda ela se cumpre em um só preceito, Ame seu próximo como você mesmo. E Paulo aqui, a gente já vai partir para a terceira e última ideia. Paulo aqui ele nos fala isso porque ele insere essa questão, né? Estava ali sempre pegando na questão do legalismo, do cumprimento da lei, como item de salvação, de mérito, e agora ele incute essa questão do amor, né? Se você amar o seu próximo,
você cumpre a lei. A lei se resume em todo um preceito apenas. No versículo 13 a gente viu: sejam servos uns dos outros em amor. Por que Paulo tá colocando essa questão aqui do amor, da reciprocidade, do amor ao próximo, do amor recíproco, digamos assim? Por quê? No versículo 15 vai nos inserir a última ideia que eu quero compartilhar com você. A gente fazendo o repeteco do problema dos Gálatas. Os judaizantes estavam vindo de Jerusalém, compartilhando falsas ideias, falsos profetas estavam vindo com falsas ideias, dizendo que o evangelho pregado por Paulo era um evangelho meio deturpado, porque ele negava a lei de Moisés, que era necessário você cumprir a lei, ser um legalista, seguir a lei, além de servir a Cristo para ser salvo. Quando a pregação apostólica, não só de Paulo, mas dos outros apóstolos, era que somente a salvação era somente por meio de Cristo. E por que Paulo aqui ele insere essa questão do amor, do servir uns aos outros, de que vocês querem cumprir a lei toda? Tá bom, cumpre, ame o seu próximo. Né? Por que ele insere isso? Versículo 15 nos dá uma pista. Possivelmente estava havendo problemas na igreja. Lógico que estava, mas outros problemas que até aqui a gente talvez não tenha se atentado tanto. Versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. No versículo 12, a gente lembra que Paulo fala: se a circuncisão é tão importante para vocês, se castrem, tá bom? Ele foi irônico. Aqui ele está sendo irônico de novo. Mas isso não quer dizer que essa ironia não esteja fundamentada em uma situação real. Se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, parece que os crentes ali da Galácia, eles estavam longe de amar uns aos outros. Estava tendo esse problema ali de falta de amor. Por isso que no versículo 13 e 14, serviam uns aos outros em amor no 13, e no 14, toda a lei se resume em um preceito só: ame ao próximo como a você mesmo. Por quê? Parece que os crentes da Galácia estavam tendo problemas nisso. E essa advertência aqui no versículo 15 revela que estava acontecendo problemas na igreja. E quais eram esses problemas? Havia ali os crentes que seguiam Paulo, havia ali crentes que estavam começando a dar ouvido às ideias dos judaizantes. Ou seja, puxa vida, eu estou guardando o sábado, conforme lá os apóstolos que vieram os apóstolos, eles falavam que eram mais apóstolos do que Paulo, porque eram conhecidos de Tiago, aquela coisa toda. Puxa, eles estão falando, que não basta só a fé, então eu já estou guardando o sábado, eu já não estou comendo carne de porco, eu já estou cumprindo os ritos, eu já estou pensando em me circuncidar. O que aconteceu? Começou talvez aí a haver conflitos, brigas e polêmicas entre os cristãos. Aqueles que seguiam a Paulo e aqueles que estavam tendenciando para os judaizantes começaram ali a haver um certo foco de discórdia. Por isso que Paulo, ironicamente, ele usa esse termo: vocês ficam mordendo e se devorando uns aos outros. O falso ensino dos judaizantes estava causando brigas e contendas dentro da igreja da Galácia. A igreja ali estava dividida em grupos, uns seguindo os judaizantes e outros ensinos, ou o ensino de Paulo. E assim, essa ironia de Paulo pode dar até para a gente pensar que a discussão dele tinha chegado a um ponto acalorado. Morder e devorar é algo assim bem acalorado. E esse termo que Paulo usa revela uma preocupação forte do apóstolo. Os Gálatas, talvez ali na tendência de defender as suas posições, um defendendo a verdade e o outro defendendo o erro, estavam
talvez ali saindo na mão. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruíres mutuamente. Olha o mutuamente. Servi uns aos outros em amor no verso 13. Amai o seu próximo como a si mesmo. E nisso se resume a lei no verso 14. No verso 15 eles não estão fazendo nada disso, pelo jeito, para Paulo usar esses termos. Eles estão se destruindo mutuamente. Sirvam-se uns aos outros e amem ao seu próximo como a si mesmo. Não, eles estão destruindo mutuamente. E aqui fica uma ideia, né? A heresia, o erro, né? O falso ensino, ele sempre vai causar isso, tá? O erro, a heresia, o falso ensino, ele sempre vai estar causando nas igrejas lutas e conflitos. Ele separa o rebanho, ele causa divisões, dissensões, facções, tudo coisa boa, né, no meio do povo de Deus. E isso aí, esse problema não é uma coisa que só aconteceu na Galácia, tá? Aconteceu na época de Cristo e dos apóstolos judaizantes, depois os agnósticos, que nas cartas de João já são combatidos, né? Os agnósticos. Depois tem os montanhistas no final do primeiro século, início do segundo. E depois tem Ário, depois tem Pelágio. Vê um monte de gente até os dias de hoje. A heresia, ela nunca semeia nada de bom. O erro, a distorção, perceba de novo. Acho que eu vou citar isso aqui já umas 5 vezes. A liberdade é um conceito. O legalismo é uma distorção, erro de um lado. A libertinagem é um erro, uma distorção de outro lado. Esses dois erros podem... essas duas distorções, elas causam dissensão e facção e divisão e briga no meio do povo de Deus. E possivelmente esse versículo 15 indica isso. É por isso que Paulo escreve desse jeito. É uma coisa interessante que a palavra heresia significa facção e divisão. Então já não presta mesmo. Em Tito 3,10, Paulo menciona o homem faccioso. Ou seja, literalmente um homem herético. Ou, se você preferir, o herege, né? Que provoca dissensão e divisão por meio de heresias. Os falsos mestres judaizantes estavam causando isso lá na igreja da Galácia. E muitos outros... nos nossos dias tem causado isso no meio do rebanho de Deus. O que esse ponto nos leva a entender? Que devemos guardar o nosso coração, devemos guardar o seio da igreja contra o erro. E como a gente faz isso? Através de bom ensino, através de boas referências, através de um amor e de um zelo extremado pela palavra de Deus e pelo seu estudo, e pelo seu entendimento, tanto estudando como buscando de Deus a iluminação para a compreensão. Também se apoiando em outros homens que devotaram suas vidas ao estudo. Podemos subir nos ombros dele, né? Que nem John de Salisburgo falava. Somos anões que subimos dos ombros dos gigantes para enxergarmos além. Então, meus irmãos, nesse versículo 15 fica bem essa ideia de tomarmos cuidado com a heresia, porque se a gente deixar, e aqui estou me delongando nesse ponto, muita bobagem que a gente vê, muita bobagem que a gente ouve, se deixar se alojar no nosso coração, se nós não filtrarmos, não tivermos ali o filtro teológico, o filtro bíblico, a ponto de alojar no nosso coração e levarmos para dentro da igreja, coisa boa não vai acontecer. Então, temos que tomar cuidado com as heresias, com os erros. Não sermos misericordiosos com o erro, com a falsidade dogmática, doutrinária e por aí vai. Meus irmãos, a gente vai terminar. Eu chamei vocês para pensar comigo essas 3 questões. A primeira delas, que nós vimos baseado no versículo 13, é a questão do legalismo versus libertinagem. Não devemos cair nem para um lado do legalismo, nem para o outro da libertinagem. Devemos viver a liberdade. E a liberdade pressupõe escravidão em amor a Deus e ao próximo.
Basicamente, o verso 13 é isso, resumindo, tá bom? No verso 14, a gente está resumindo. Quem ama o próximo cumpre a lei. Ou seja, eu tenho que o amor ao próximo é uma forma de demonstrar o meu amor a Deus, é uma forma também indireta de eu cumprir a lei. Ou melhor dizendo, direta. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, ame seu próximo como a você mesmo. E aqui cabe um raio-x para a gente. Para mim, eu me olhar. E você? Temos amado o nosso próximo? Como temos tratado os nossos irmãos? Como temos tratado as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor? Muitas vezes é aquela coisa, pensamos que amamos a Deus cantando, ofertando, também. Mas o amor, perceba, toda a lei se cumpre em um só preceito, que é amar o próximo. Então, teoricamente, o amor ao próximo estaria em um nível muito acima sobre muitas outras coisas que a gente pensa que somente elas são demonstrações do amor a Deus. E, por fim, o ponto 3 aqui, a terceira ideia que quis compartilhar com os irmãos, é que a igreja da Galácia estava sofrendo com polêmicas. A questão dos judaizantes, a questão ali, talvez, do embate entre os adeptos dos judaizantes contra os adeptos de Paulo. A incisão de heresias no meio do povo só traz divisão. Como a gente combate isso? Guardando o nosso coração com a palavra de Deus, com o amor à palavra de Deus, a busca de conhecimento, a busca de Deus em oração. Que Deus nos guarde a Igreja Resgate, guarde a minha vida, guarde a sua, para que possamos seguir o que Paulo prescreveu aqui aos Gálatas, que sem dúvida serve para as nossas vidas, fugindo do legalismo, fugindo da libertinagem, amando o próximo e assim cumprindo toda a lei e tomando muito cuidado com o erro e com a heresia que só traz polêmica, facção e bagunça no meio da igreja. Meus irmãos, que você seja abençoado, que Deus possa ter te abençoado com essa palavra. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração com você. Deus amado Pai, eu te agradeço por essa noite, por esses instantes. E, ó Deus, que possamos aprender através das lições que Paulo passa ali, ou passou ali aos Gálatas. Que possamos, ó Deus amado, começar em mim a entendermos a profundidade do amor ao próximo, a entendermos, ó Pai amado, a profundidade da liberdade cristã, o que ela realmente é e o que ela não é. E que possamos também nos guardarmos de todo erro, de todo falso ensino, de tudo aquilo que traz facção, traz dissensão e traz divisão à tua igreja. Guarda meu coração, guarda o coração dos meus irmãos. Também, ó Pai, oro pela vida deles. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, suas famílias. O Senhor guarde, Senhor amado, os homens da nossa igreja, as mulheres, os jovens, as crianças. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldade econômica, nesses tempos, ó Pai, que muitas vezes o nosso coração ele se inclina a ser ansioso, se inclina a perder a fé, se inclina a esmorecer. Senhor, seja a nossa força, nosso escudo e a nossa salvação nesses momentos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Um ótimo fim de quarta-feira, um ótimo resto de semana. Um forte abraço.